Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Vocês já me conhecem, eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui reunido mais uma vez, juntamente com os meus amigos de todas as semanas. Aprove o bom Deus nesse dia nos reunirmos novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa revista que estamos estudando nesse trimestre. Estamos estudando o tema Gênesis. Estamos vendo a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Lembrando a você que essa preciosa revista é comentada pelo nosso querido bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 9, programada para o dia 28 de maio de 2023, que tem por título Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. É uma lição extraordinária. Creio que o bom Deus tem muita coisa linda, maravilhosa e grandes ensinamentos para nós no dia de hoje. Eu quero já nesse momento pedir a você que pegue a sua canetinha, a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, porque nós vamos começar agora. Porém, eu quero te agradecer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá uma paradinha agora nesse, faça isso agora. Clique aí no botãozinho, se inscreva, acione o sininho, curta, compartilhe e comente. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a promover a Escola Bíblica Dominical. Aliás, esse canal e esse trabalho é feito visando apenas promover a Escola Dominical para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros, sempre aqui à minha esquerda. Pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo para a leitura do textuário e da verdade aplicada. Muito obrigado, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula. Nessa feita, nosso textuário está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Da mesma forma, nossa verdade aplicada vai nos ensinar a importante verdade, que não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. Também aqui, sempre à minha direita, o pastor Marcos Santana, meu querido amigo pastor Marcos, mais uma vez estamos aqui reunidos e eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Santana, para a leitura dos objetivos da nossa lição e também a referência bíblica escolhida pelo nosso comentarista para desenvolver a lição de hoje. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos. Antes da leitura, eu quero enviar uma saudação ao povo de Deus que se reúne na Assembleia de Deus em Rio das Ostras, igreja presidida pelo pastor Moisés Dias. Eu tenho recebido notícias que os irmãos estão acompanhando estes vídeos e têm testemunhado que tem sido muito útil. Muito obrigado. Deus continue vos abençoando abundantemente. Vamos aos objetivos da lição. Apresentar as bênçãos da primogenitura. Mostrar o desprezo de Esaú à bênção da primogenitura. Citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Textos de referência, Mateus, capítulo 22, versículos 2, 3, 4 e 5. Convido os irmãos para um momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, porque a tua palavra, ela chegou até nós. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. E enquanto estamos lendo, estudando, ouvindo, expondo a tua palavra, que o teu Espírito Santo continue agindo em cada coração, em cada mente, que vidas sejam despertadas, restauradas, e o Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, nesta introdução, eu sugiro que, ao longo do estudo da lição de hoje, nós tenhamos em mente, em todo o tempo, o texto áureo que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Contribuindo para o estudo da lição, eu compartilho com os irmãos este texto que extraí de 2 comentários sobre o livro de Mateus. É de R. Tasker, é um comentário sobre Mateus da editora Vida Nova, e de A. Carson, que também é um comentário de Mateus da Shed Publicações. A marca distintiva do cristão é que ele deseja primeiro e acima de tudo que se complete a vitória de Deus sobre o mal, que reine no coração dos homens e que a sua justiça, isto é, os seus padrões de justiça, sejam aceitos universalmente. Uma vida justa em total submissão à vontade de Deus. Este deve ser o grande anseio da vida de cada discípulo de Cristo. E aí, um desses comentaristas nos lembrou um detalhe interessante. Se orarem primeiro, venha o teu reino, o seu pão de cada dia será providenciado. Iniciemos também o estudo da lição de hoje, tendo em mente os assuntos abordados em cada tópico, lembrando o que já foi enfatizado em lições anteriores sobre a importância de procurarmos conhecer os limites de cada tópico. Então, o tópico 1, ele foca as características da bênção da primogenitura. O tópico 2 está focando o processo e os passos de Esaú em sua atitude de desprezo aos privilégios pontuados no tópico 1. E o tópico 3, os efeitos, as consequências, o resultado por ter desprezado as bênçãos da primogenitura. É fundamental também, irmãos, que ao abordarmos cada tópico, nós pontuemos, à medida que vamos desenvolvendo, lições para extrairmos e aplicarmos ao nosso viver hoje, como discípulos de Cristo. É o que a própria Escritura recomenda. Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Então tem ensino para nós hoje, a partir do estudo da lição de hoje. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estão escritas para aviso nosso, para advertência para nós. Então nós vamos extrair, com a ajuda do Espírito Santo, ensinos e advertências para nós hoje, a partir do estudo desta lição. Tópico 1. As bênçãos da primogenitura. A reflexão sobre este tópico, ela nos remete aos textos da referência que nós encontramos na nossa lição. Nesse texto, escolhido pelo bispo Abner, Jesus compara o reino como um grande banquete. Segundo, Jesus diz: chamem os convidados. Mas na parábola, a mensagem que eles trouxeram ao rei foi: eles não quiseram vir. Os convidados não quiseram vir. Jesus diz que o rei, então, enviou outros servos e dizendo: está tudo preparado, tudo já está pronto. E aí a Bíblia diz: não fazendo caso. Ou seja,
não deram atenção, não se importaram. Então, irmãos, identificamos, no relato sobre Esaú as mesmas atitudes que nós encontramos nesta parábola por parte das pessoas que foram anteriormente convidadas para o banquete, mas não quiseram ir, não deram atenção. Quanto mais, quando eu estava preparando o esboço desse tópico, me veio à mente este pensamento. Quanto mais nós discernirmos as bênçãos, mais nos espantamos com atitudes de desprezo. Quanto mais nós vemos, pensamos, refletimos e entendemos sobre as bênçãos de Deus, mais espanto causa quanto às atitudes de desprezo. Evidentemente que nós precisamos, todo o tempo, enchermos a nossa mente com essa questão. E nós, como estamos lidando com as bênçãos de Deus? Nos espantamos com as atitudes de Esaú, que não tinha a revelação que nós temos hoje. E nós, como estamos lidando? Esse tópico, ele apresenta 3 características da bênção da primogenitura: a prosperidade, a autoridade e representatividade. Eu também proponho que nós iniciemos pontuando as vantagens, os privilégios e as responsabilidades da primogenitura. Eu recorri ao comentário de Champlin. Primeiro, o primogênito, ele era consagrado a Deus. Êxodo, capítulo 13, versículo 2, capítulo 22, versículo 29. São textos que indicam, que apontam, que sinalizam que a primogenitura, ser um primogênito, é um privilégio também espiritual. Segundo, o primogênito, ele recebia dupla porção da herança paterna. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Terceiro, antes da instituição do sacerdócio em Israel, o primogênito era o sacerdote da família. Números, capítulo 3, versículos 12 a 18 e capítulo 8, versículo 18, indicam bem isso, quando trata da tribo de Levi ser separada no lugar dos primogênitos de Israel para o exercício sacerdotal. E também as bênçãos da primogenitura, elas envolviam as bênçãos do pacto abraâmico. Gênesis, capítulo 27, versículos 27 a 29, nós encontramos ali alguns relatos que nos remetem à bênção da aliança com Abraão. Então, nós identificamos bênçãos que alcançam todas as áreas da vida. Notemos, estamos falando sobre a importância de discernirmos as bênçãos, porque quanto mais discernirmos, maior é o espanto quanto ao desprezo. Então nós vemos que são bênçãos que alcançavam todas as áreas da vida, área espiritual, área material, sacerdotal, e aí inclui liderança e autoridade, e também bênçãos pactuais. 1.1, prosperidade. Irmãos, fazendo aqui a contextualização, o Novo Testamento, ele também aponta para bênçãos em abundância. Vide João, capítulo 10, versículo 10, lá nós vemos vida em abundância.
Efésios, capítulo 1, versículo 3, a expressão todas as bênçãos espirituais, e Efésios, capítulo 3, versículo 20, quando Paulo encerra a oração pelos Efésios, dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. São alguns textos do Novo Testamento que apontam para essa realidade da vida do discípulo de Cristo hoje ser abençoado de forma abundante. É interessante também nós pontuarmos as informações que nós encontramos no subsídio do subtópico 1.1, quando diz que o pai, por livre e espontânea vontade, não poderia conceder os direitos ao filho mais novo. Entretanto, o primogênito, ele poderia perder, vender ou ter seus direitos suprimidos. Irmãos, eu destaco, a partir dessa leitura, essa verdade bíblica e revelada a nós. Deus está pronto para abençoar. Deus está disposto para abençoar. Deus é poderoso para abençoar. Mas agora eu encerro essa reflexão com essa pergunta. E nós? Então, como diz o texto, o pai, ele não cancelaria, mas o filho poderia abrir mão. Este texto e os exemplos bíblicos de filhos mais velhos sendo substituídos, como está pontuado aqui no texto do subtópico 1.1, nos adverte: não há automatismo na vida do discípulo. Relacionamento com Deus, conforme as Escrituras, é o que faz a diferença. E ao longo do estudo dos Evangelhos, nós vamos encontrar diversos textos quando Jesus alerta acerca disto, principalmente para aquelas pessoas que achavam que pelo fato de serem filhos de Abraão, automaticamente já estavam dentro do reino de Deus. Então, estejamos atentos a essa verdade. Não há automatismo na vida do discípulo. Subtópico 1.2, autoridade. Irmãos, que grande bênção foi desprezada. Esaú abriu mão de exercer influência benéfica sobre o clã da sua família. Irmãos, que influência teria Esaú sobre o clã? Porque é interessante, quando nós meditamos sobre isso, que a venda, a troca da primogenitura naquela passagem com Jacó foi apenas mais um sinal sobre o desinteresse de Esaú em relação ao pacto com a sua família, com Abraão. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ele tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Vide Gênesis 26, 34 e 35, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos para esse relato vir antes do relato da venda da primogenitura, e Gênesis 28, versículos 8 e 9, um relato que retrata como Esaú agiu após aquele momento tão dramático na vida dele, quando ele viu que perdeu a bênção. Então, na verdade, Esaú ele já estava sinalizando o seu desprezo pelas bênçãos do Senhor. E encerrando, subtópico 1.3, representatividade. Eu destaco o seguinte texto da lição: em se tratando dos patriarcas de Deus,
havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiriam os primogênitos futuros. Irmãos, nós podemos conectar este subtópico com Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Notemos estas expressões que encontramos nesse texto do Novo Testamento. Chegastes. O escritor está agora falando para a igreja do Senhor. Chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu destaco aqui essa expressão, igreja dos primogênitos. Igreja, corpo de Cristo, formado por filhos e filhas privilegiados, filhos e filhas abençoadas. É importante nós destacarmos que o contexto desse texto fala sobre Esaú, que agiu de maneira indevida ao desprezar e depois procurou arrependimento e não achou. É dentro desse contexto que o escritor aos Hebreus, ele diz, mas vós chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos. Na era patriarcal, a bênção era limitada a um membro da família, mas na igreja, todos os membros são herdeiros. Todos os membros são privilegiados. Fica, então, esta questão que podemos apresentar aos nossos alunos e à igreja. Chegamos à bênção da primogenitura, chegamos à igreja dos primogênitos, e agora, como nós vamos agir e tratar? Qual será a nossa atitude hoje? Que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos desperte para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, é possível que a gente esteja nessa lição, talvez com a lição mais prática desse trimestre e também a lição mais impactante. Nós já vimos com o pastor Marcos Santana o tópico primeiro falando sobre as bênçãos da primogenitura. E aqui nós aprendemos sobre o que é primogenitura e as bênçãos da primogenitura. No tópico 3, o pastor Luiz Prates vai estar ministrando com vocês sobre os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. E aqui no tópico 2 eu vou mostrar para os irmãos o histórico, o acontecimento em si que levou justamente Esaú a perder a sua primogenitura. Quando a gente entra no tópico 2, veja que o bispo Abner vai fazer uma pergunta que acredito que é a pergunta mais eloquente a se fazer aqui. Como Esaú pode abrir mão deles? Como pode deixar de dar valor a algo tão importante? E uma coisa que cada aluno aqui tem que ter em mente é o seguinte. Primeiro, não pense que o fato de você ter aprendido aqui sobre primogenitura e naquele tempo não ter a Bíblia Sagrada, que Esaú não sabia. Esses ensinamentos eram passados de pai para filho. Tanto isso é verdade, que você acha que José foi fiel a Deus e permaneceu firme. Por quê? Foi um mistério? Não, ele aprendeu. É claro que houve uma resposta dele a nível de caráter, a nível de decisão de ser fiel, mas ele havia aprendido sobre Deus, sobre a sua verdade, o Deus criador de todas as coisas, ao qual devemos tudo e devemos ser fiéis e obedecê-lo. José havia aprendido, Jacó havia ensinado seu filho. E no caso aqui, Isaque havia também ensinado Esaú. Esaú sabia muito bem o que era primogenitura quando a desprezou. Então ele havia aprendido, não faltava conhecimento aqui. Um outro fator muito importante que cada aluno precisa ter em mente, cada professor, é o seguinte. Eu já ouvi de várias pessoas em diversos lugares o seguinte. Mas era o propósito de Deus que Jacó tivesse a primogenitura, porque no nascimento Deus disse que o maior serviria o menor.
E esse aqui é um outro perigo que cada aluno que está aqui, professor, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque seria a ideia de que Deus manipula ou Deus aceita a pessoa cometer o erro para poder ganhar a bênção. Ou seja, que os fins justificam os meios. E nada disso é verdade, irmãos. O fato de Deus revelar que o maior serviria o menor não justifica Jacó ter agido daquela forma oportunista e nem justifica Esaú ter aberto mão. Ou seja, ele estava fadado a abrir mão porque Deus havia falado sobre isso. Um exemplo na Bíblia. Deus não queria que Saul tivesse procurado a feiticeira. Deus não queria que Saul tivesse caminhado para o abismo e mais tarde se matado. Ou seja, é justamente suas ações e decisões que levaram ele àquilo. O que Deus mostra a nível de futuro, aqui, ou seja, Deus teria como ver isso acontecer no futuro e não necessariamente passa pelo pecado. Você não precisa pecar para poder viver uma promessa. Você não precisa errar para ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Irmãos, Deus é santo. Deus não aceita mistura com o pecado nem com o mundo. E de forma alguma, Deus arquitetou ou planejou que naquele momento Esaú tivesse pecado, Jacó tivesse pecado, para que aquela profecia tivesse cumprido. De forma alguma, irmãos. Então, muito cuidado. Muitas pessoas acabam vivendo ou pregando um evangelho onde Deus manipula pessoas, sabe, de forma terrível, para que possa cumprir seus propósitos. Inclusive, a gente vê isso em filmes, em mensagens, em desenhos, a ideia de que Deus, na verdade, está por trás do mal e que o mal serve para os seus propósitos. Cuidado, essa é uma mensagem maligna, satânica, e não tem respaldo na Bíblia Sagrada. A Bíblia não mostra Deus como um manipulador e mau. Então, muito cuidado, irmãos. Aqui é uma consequência dos próprios atos do homem. O fato de Judas ter traído Jesus não significa que Jesus queria que ele fizesse aquilo. Jesus disse que estava na mesa antes de aquilo acontecer. Disse, ó, um que está aqui com a mão no pão comigo, está com a mesa aqui comendo comigo, vai me trair. Jesus avisou antes de acontecer, ou seja, deu a ele a chance de retroceder e não cometer aquele erro. Ou seja, não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais naqueles que servem a Deus, cometam e caiam em deslizes e pecados. Então, muita atenção, muito cuidado com isso, irmãos. Entre opiniões, entre visões teológicas, eu fico com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida e conduta. Agora, irmãos, quando a gente entra aqui no nosso tópico 2.1, vai mostrar para nós que ele desejou um prato imediato. Olha só como é que são as coisas. Desejou um prato imediato a um banquete futuro. E aqui, guarda uma coisa que eu vou dizer a você. Existem dois tipos de cárcere, de forma geral, que podem prender uma pessoa. Dois tipos de cárcere. Uma pessoa pode se tornar refém do medo e uma pessoa pode se tornar cativa do prazer. Uma pessoa pode ser escrava do prazer e pode ser refém do medo. Tanto o medo como o prazer podem se tornar cativeiros para que uma pessoa esteja presa e viva como escrava do pecado. Aqui nesse caso, olha só, o nosso autor vai dizer o seguinte: nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata. Ou seja, a fome aqui, a vontade de comer, fala de tudo aquilo que a gente deseja para o imediato, tudo que a gente quer para o aqui e agora. Naquele momento, haveria oportunidade, haveria uma chance para ele se alimentar. Ele simplesmente, sem pensar, sem titubear, escolheu o caminho mais fácil. E a palavra de ordem no nosso tópico 2.1 é justamente essa: escolha. Escolha. Esaú tinha uma escolha a fazer. Sempre há uma escolha. Irmão, quem sabe agora, exatamente agora, enquanto você assiste essa aula, quem sabe agora, nesse momento, você está diante de encruzilhadas, de escolhas, de decisões que você tenha pela frente. E a pergunta é: qual escolha você vai fazer? Qual decisão você vai tomar? Você vai seguir por qual caminho? Sabe, o caminho da vontade da carne, o caminho do desejo da carne, o caminho imediato, o caminho mais rápido, mais prático, mais simples? Ou o caminho
da obediência, ainda que pareça o caminho mais longo, ainda que pareça o caminho mais difícil, ainda que nesse momento seja um caminho contra o teu apetite, contra a tua vontade carnal. Sabe? Esaú vai desprezar, ele vai desejar justamente o imediato. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão suprindo uma rápida necessidade e mantendo-se vazio, desprovido na sua vida, ou seja, se alegra por um momento, mas é infeliz. Eu vou repetir, quantas pessoas acabam priorizando a satisfação de um momento e preferem ter uma alegria de um momento, mas continuam na sua vida infeliz. Infeliz. Quantas pessoas sorriem, mas são infelizes? Quantas pessoas estão rindo, mas não são felizes? O nosso tópico 2.2 vai mostrar que ele preferiu o que é escasso ao que é abundante. Nosso autor vai dizer, Jacó revela o interesse pelas coisas sagradas que o seu irmão Esaú não tinha. A única coisa boa que se vê em tudo isso aqui, ainda é claro que ele caminha pelo lado errado, mas Jacó tinha um apreço que Esaú não tem pelas coisas espirituais. Jacó enxerga na primogenitura uma bênção que Deus dá, e ele queria essa bênção, enquanto que Esaú simplesmente vai desprezar. Quando Esaú se encontra com Jacó e ele está fazendo o guisado, naquele momento ele fala, que adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Ou seja, ele encontra uma boa desculpa. Naquele momento, aquela desculpa aplaca qualquer consciência, qualquer peso de consciência que ele possa ter naquele momento. Quantas pessoas encontraram uma lógica para a queda? Eu estou desse jeito, mas a culpa é da minha esposa. Eu estou desse jeito, mas se não fosse o meu marido, eu estava bem. Eu estou desse jeito, mas a culpa é do país, por isso que eu errei, por isso que eu fui desonesto. Olha, todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo erra. Que isso? Quantas pessoas não encontraram na lógica de Esaú? Olha aí, pastores práticos, olha aí a teologia de Esaú. Que adianta eu valorizar o que Deus mandou, o que Deus tem para mim, se eu morrer agora? Melhor eu fazer agora o que está diante de mim, porque, na verdade, a bênção não vai ser vivida se eu perder esse momento aqui. Ou seja, eu preciso dar vazão e satisfazer o meu desejo, a minha necessidade carnal aqui agora, porque, na verdade, a bênção não é para agora, eu não vou nem vivê-la. Olha como é que são as coisas, irmãos. Quantas pessoas acabaram entrando na teologia de Esaú, buscando o imediato, buscando o aqui e agora, buscando o prazer do momento e desprezando aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Quem sabe aonde teria chegado Esaú se tivesse dito não, primeiro para a sua carne e depois não para seu irmão Jacó e permanecido firme e fiel em meio àquela situação. Aonde teria chegado Esaú se Esaú naquele momento, em vez de olhar para Jacó, tivesse olhado para o alto, tivesse olhado para Deus e usado aquele momento para poder reforçar em sua vida o privilégio. Esaú é um privilegiado. Ele jogou no lixo o privilégio que Deus havia lhe dado, simplesmente porque não valorizou, não acreditou de verdade no quão bom seria viver a bênção que Deus tinha para a sua vida. No nosso tópico 2.3, seguindo aqui, vai mostrar que ele priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. Eu pergunto a você que assiste essa aula, quantos de nós já não conheceu alguém talentoso, inteligente, até usado na mão de Deus, mas que não foi para frente porque a carne falou mais alto? Quem aqui que assiste essa aula não conhece alguém que era para estar muito longe agora? Sabe, alguém que Deus deu tanto, alguém que Deus deu tantos talentos, alguém que Deus deu um nome respeitável, alguém que Deus deu capacidade, liderança, alguém que Deus deu unção, mas jogou tudo na lata do lixo porque preferiu viver a aventura do prazer da carne, a aventura do momento, a aventura da satisfação da sua vontade, em vez de viver a plenitude do que Deus tinha para a sua vida. Irmãos, para sempre a história de Esaú vai estar na boca dos pregadores nas igrejas. Para sempre a história de Esaú vai estar nas aulas de escola dominical enquanto o arrebatamento não chegar.
Para sempre, a história de Esaú vai estar sendo ensinada de pai para filho. Quando alguém quiser dizer, olha, não despreze o dom de Deus, não despreze a dádiva do Senhor, não despreze o que Deus te deu, alguém vai dizer, não faça como fez Esaú. Não faça como Esaú. Não despreze aquilo que é precioso. Não desvalorize aquilo que não tem preço. Oh, irmãos, você imagina a bênção da primogenitura, o que Deus havia preparado para Esaú, aonde Deus poderia levá-lo. Ele é o filho, naquele momento, na linha de frente, escolhido para viver uma grande promessa, e vai jogar no lixo simplesmente porque estava com fome. Simplesmente porque queria um almoço. Aí alguém que está assistindo essa aula pensa, calma aí, irmãos. Meu Deus, o que ele jogou no lixo envolveu a vida dele, esposa, filhos, netos, descendência. Ele fez todo mundo entrar naquela desobediência, naquele preço daquela desobediência. Ele não pensou na família. Pastor Prates, ele não pensou nos filhos para tomar aquela decisão. Ele não pensou em Deus para tomar aquela decisão, para fazer aquela escolha. Na hora, parecia uma escolha simples. E aí, nós vamos ver Esaú depois. Como? Quando Jacó arquiteta um plano, vai lá e rouba a sua primogenitura, nós vamos ver Esaú chorar amargamente. Esaú não chorou enquanto comia o guisado de Jacó. Esaú não chorou, não sofreu enquanto saboreava o guisado de Jacó. No fundo, ele acreditava que Deus não levaria a sério aquele momento, que Deus não levaria a sério a sua decisão e seu desprezo. Acho que ele acreditou naquele momento, isso é besteira, eu vou comer aqui, eu vou dar vazão à carne aqui, eu vou fazer o que eu quero, e lá na frente a bênção é minha. E ele perdeu, e perdeu feio. Cuidado, a aula de hoje é uma advertência rápida, porém severa, de que nós não podemos perder aquilo que Deus tem nos dado. Não podemos abrir mão do que Deus nos tem dado por herança. Não podemos negociar aquilo que não é nosso, aquilo que não pode ser negociado. Nós não podemos abrir mão. Não faça seus filhos pagarem pela sua desobediência. Não faça sua casa sofrer o preço da desobediência que você semeou, mas quem vai colher é quem está contigo no barco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você e da sua família. Que antes de errar, você possa olhar à sua volta e dizer, calma aí, o preço é alto demais. Eu me lembro aqui, para finalizar minhas palavras, de um rapaz na faculdade que conheceu uma jovem linda na sala de aula. Ele, servo de Deus. E ela, trabalhando junto em trabalhos escolares, da faculdade, conversa aqui, conversa ali, um dia ela se declarou para ele e disse, eu estou amando você, estou apaixonada por você. Eu quero você. Ele disse para ela o seguinte, olha, eu olho para você e você para mim é como uma obra de arte. Belíssima, caríssima. Só que o preço para ter você é alto demais. E eu não quero pagar esse preço. Que Deus possa nos guardar e que não paguemos o preço de Esaú. Querido, talvez alguém que está assistindo essa aula já foi em algum restaurante muito caro e falou, meu Deus, eu não vou comer aqui não. Ou então no final da conta, depois de ter comido, meu Deus, deu isso tudo. Você imagina quando a conta daquele guisado chegou para Esaú. Foi o banquete mais caro que ele já teve que pagar. O preço foi a primogenitura, a promessa de Deus. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Gratíssimo, pastor William Barros, por seu comentário aqui no tópico 2, o desprezo às bênçãos da primogenitura. Nós aprendemos aqui com seu comentário que a cegueira espiritual, ela nutre em nós o imediatismo do prazer em detrimento de prazeres mais profundos, abençoadores e eternos de Deus para nós. Então, muito cuidado aí com essas ofertas, que aparecem para a gente aí. Também agradeço o pastor Marcos Santana, meu amigo, pelo brilhante comentário aqui do tópico 1.
onde o senhor comentou aqui sobre as bênçãos da primogenitura, e nós aprendemos, pastor Marcos, com o seu comentário, que sem olhos espirituais, as bênçãos de Deus, elas podem estar à nossa frente, que não vamos perceber o seu valor. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos fazer enxergar e valorizar o que é que Deus tem para cada um de nós. Olha que extraordinário, quantas coisas aprendemos nesses dois pontos. Agora eu peço a você, por gentileza, fique comigo mais um pouquinho aqui no ponto 3. Vamos aqui falar sobre os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoa para revelar seu valor a nós e seu amor em nós. Quando a gente despreza as bênçãos de Deus, a gente também despreza o próprio Deus, que é quem abençoa. O bispo Abner traz para nós nesse ponto 3, no ponto 1, buscar que não podemos mais ter. No 2, uma bênção inferior e no 3, uma mágoa interior. Analisando esses 3 pontos, subpontos, trazendo para essa reflexão aqui no encerramento dessa aula, eu digo que quando a gente despreza as bênçãos de Deus, como eu já disse aí no início, a gente está desprezando não só as bênçãos, mas aquele que é o gerador de bênção, aquele que nos abençoa, o próprio Deus. Quando Esaú desprezou os privilégios do seu nascimento, ele desprezou também as bênçãos especiais para o seu futuro. A Bíblia diz, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou pronto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, olha, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 25, 29 a 34. Meus irmãos, olha que texto extraordinário. Qual é a aplicação principal que eu tiro desta interpretação desse texto? Cuidado na hora de tomar uma decisão quando você está cansado ou quando você estiver com fome. Se você não estiver bem, se você não estiver consciente, se você não estiver muito consciente, cuidado com as alianças que você vai fazer, com os acordos que você vai fazer, com as decisões que você vai tomar. Nunca devemos tomar decisões sérias quando estamos cansados, ou quando estamos com fome, ou quando estamos estressados, ou quando estivermos não muito bem de saúde, sabe? Não está muito legal, você não está perfeitamente tranquilo, não está 100%, espere um pouco, porque tomar decisão precipitada no momento assim, no calor, é o que diz na chaleira esquentando, né? Então você vai correr esse risco. Então, professor, use esse texto e trabalhe com seus alunos este ponto, mostrando para os irmãos a ter uma vida mais calma, mais tranquila, a pensar antes de tomar uma decisão. Olha o risco que Esaú cometeu aqui, olha o prejuízo que esse camarada teve. Por quê? Porque tomou uma decisão no momento que estava com fome e que estava cansado do trabalho. Duas coisas verdadeiras. A Bíblia não diz que estava errado, estava correto, só que ele, estando cansado e com fome, ao ver aquela oferta, e geralmente as ofertas elas aparecem na nossa vida justamente nesse momento, né? Trazendo para o mundo espiritual, o inimigo ele vai sempre trabalhar nesse ponto. Quando você estiver bem em oração, estiver bem em consagração, estiver firme, o inimigo sabe que não adianta, não é o momento certo, mas quando ele observar que a gente está num momento de fraqueza, é nesse momento que ele vai apresentar as suas melhores, entre aspas, ofertas. Então temos que tomar cuidado, porque esta é uma das estratégias do inimigo. Mostre isso para os irmãos, mostre isso para os alunos, trabalhe isso, ore pelos seus alunos, para que eles tenham essa reflexão e essa aplicação. E ao desprezar a primogenitura, olha que coisa terrível e que prejuízo Esaú teve. Ele diz, para que me serve? Eu estou com fome, eu quero uma solução imediata. Cuidado com as soluções imediatas, né? Às vezes uma solução imediata nos priva de uma bênção eterna. E ele perdeu, olha o que ele perdeu. Esaú não somente tinha noção, não tinha noção daquilo que estava abrindo mão ao vender a sua primogenitura. Na ausência do pai, o filho primogênito era revestido de autoridade. Olha só,
Olha só, de que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? Olha o que ele estava abrindo mão por causa de um pratinho de lentilhas. A primogenitura, o filho primogênito, ele era revestido de autoridade. A posição dele era uma posição inferior, só era inferior em relação ao pai. Em relação ao pai, tudo bem, ele tinha uma posição um pouquinho inferior apenas ao pai. Mas quando o pai morresse, era ele que herdava. Então ele herdava uma dupla honra em relação a qualquer outro filho. Você vai ver isso em 2 de Reis 2:9. Entre os reis, a primogenitura garantia ao primogênito a sucessão do governo de seu pai. Tinha o direito a uma bênção especial a ser proferida pelo pai. Liderança na adoração a Deus e, no caso de Esaú, teria a bênção abrâmica. É Gênesis 12, 2, 3 a 7. Então, olha o que esse cidadão perdeu por tomar uma decisão precipitada no momento em que estava cansado e com fome. Perdeu muito por algo tão insignificante. E, infelizmente, tem muita gente na nossa caminhada que está perdendo muito, jogando fora toda uma herança espiritual que Deus já deu e que Deus ainda vai dar por causa de uma decisão, né? Às vezes uma cabeça quente, a pessoa, né, joga para o alto o que do alto recebeu, né, toma uma decisão precipitada. Então ore, esfria a cabeça, irmão, ore um pouco mais, leve em consideração o que você já tem garantido nas promessas de Deus de ser fiel e estar na sua posição e não tomar a decisão precipitada. Eu creio que a lição de hoje está nos dando uma excelente oportunidade para a gente trabalhar isso com os nossos alunos. Hebreus 12, 17 diz que Esaú, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Lágrimas de remorso não significa real arrependimento. A decisão já estava tomada, já estava sacramentado, não havia mais nada o que fazer. Lágrimas de remorso, ainda que fosse, né? Já não tinha mais jeito, ele vendeu. Na verdade, ele vendeu ao desprezar no seu coração, ele vendeu, ele jogou fora aquilo que Deus havia dado para ele. Ele tinha por direito, ele era o primogênito. Amigo, você que está me vendo agora, pense um pouco mais, sabe, ore um pouco mais, consulte um pouco mais a sua liderança. Se você está meio confuso, tem alguém na sua carteira de amigos, no seu portfólio de amigos, eu tenho certeza que tem alguém que você confia, que você sabe que você pode buscar um conselho. Além do que, você tem, assim como eu, a palavra de Deus, que é o principal. Consulte a Bíblia, ore, busque a Deus a resposta. E além de tudo isso, você tem pessoas que você pode consultar, inclusive a sua liderança. Troca uma ideia com a esposa, converse com o filho. É importante você, sabe, não tome decisão precipitada em nada na vida para não perder aquilo que Deus tem para você, que depois não adianta chorar. Decisão tomada, Deus é um Deus que eu sempre digo, não quebra princípios, né? Deus não quebra princípios. Isaac, enganada por Rebeca e Jacó, o abençoa no lugar de Esaú, Gênesis 27, 29. As bênçãos proferidas por Isaac a Jacó determinaram o destino do povo de Israel. Deus havia indicado para Rebeca que Jacó seria o herdeiro e não Esaú, conforme diz o texto. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Eu tenho lido muito sobre isso, o que as pessoas comentam, o que os comentaristas, os estudiosos da Bíblia falam sobre isso. Então alguém diz assim, mas Rebeca, ela trabalhou porque ela sabia, Deus havia falado para ela. Então, irmãos, olha só, eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte, o cidadão Esaú perdeu o direito porque desprezou. Eu acho que a gente deve focar nesse ponto, esta lição. Para mim, o forte dessa lição é mostrar a questão do desprezo pelas coisas de Deus. Então, eu não vou entrar nesses outros detalhes, cada um tem o seu pensamento e cada um imagina como quer, coloque o tempero que você quiser, mas eu entendo que o grande problema na vida de Esaú foi a questão dele ter desprezado, porque ele diz, de que me adianta o direito da primogenitura, visto que eu estou com fome e estou a ponto de morrer. Como que ele chegou à conclusão que estava a ponto de morrer? Entendeu? Então,
foi uma situação que ele causou. É que nem ontem eu estava conversando com um amigo meu, disse, Pratos, o inferno não foi feito para homem. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Então os homens vão para o inferno porque se propõem, desprezam as coisas de Deus e é o homem que vai, não é Deus que manda. Porque Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o céu para o homem, uma vida eterna ao lado dele, na sua presença. Agora, nós temos o direito de escolha. É isso que eu coloco diante de... Né? Se você olhar lá os dois montes, o Monte Gerizim, o Monte Ebal, então tinha lá as bênçãos e as maldições. Escolha que caminho que você quer. Sempre na nossa vida nós temos o direito de escolha, mas nós temos o caminho apontado. Jesus veio, ele resolveu o nosso problema da nossa comunhão com Deus, ele resolveu. Mas só que é o seguinte, a gente tem que obedecê-lo, segui-lo, os seus mandamentos para ter direito àquilo que está garantido na palavra de Deus. Então, muito cuidado com os desprezos, ok? Como água interior, Esaú bradou, Gênesis 27:34, chorou, Gênesis 27:38. Passou a sentir ódio por Jacó e planejou, após a morte do pai, matar Jacó, o seu irmão, Gênesis 27:41. Esaú poderia até culpar seu irmão por seu oportunismo diante de sua fragilidade, mas deveria assumir a sua responsabilidade em desprezar o sagrado e precioso, que é o que eu acabei de dizer, fechando esse ponto. E para concluir, eu posso dizer para vocês o que está na nossa lição. Há lições e avisos para nós no estudo das histórias dos patriarcas, conforme Romanos 15:4, 1 Coríntios 10:11. Nós temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo caído. E assim, nós concluindo esse vídeo, nós podemos dizer o que a gente aprendeu com esse terceiro ponto, que Esaú poderia até culpar seu irmão por ser oportunismo diante de sua fragilidade. Meu irmão aproveitou de mim no momento de fraqueza, eu estava com fome. Ok, é o que a gente aprendeu. Ele até poderia, mas ele teria que assumir a responsabilidade que teve quando desprezou o sagrado, fechando aí o que a gente aprendeu, o que o comentarista ensinou e o que a gente aprendeu. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por ficar conosco até agora. Muitíssimo obrigado, nós, a equipe aqui da produção, toda a família Betel. Estamos muito gratos porque estamos vendo que o nosso canal está crescendo graças a você, que assim como nós, também é um apaixonado e uma apaixonada pela Escola Bíblica Dominical. Querendo o bom Deus, na semana que vem, a gente vai se reunir aqui novamente nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos aqui a lição de número 10, que está programada para o dia 4 de junho de 2023, que tem como título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Outra lição extraordinária, fantástica. Nesse momento, então, agora eu quero pedir ao pastor William Barros, como sempre faz aqui, nos despedir com uma oração. E eu peço a você que junte-se a nós nesse momento de oração. E com esta oração, nós estamos despedindo de você até a próxima. Oremos com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos, e que Deus possa nos guardar. Senhor, te glorificamos, te exaltamos pela aula de hoje, que é uma vacina preventiva para que não caiamos, ó Deus, nos laços e ardis de Satanás. Que possamos, ó Pai, fazer as melhores escolhas e possamos ficar firmes, crendo, ó Deus, que o melhor está por vir, porque todas as tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Nós te glorificamos por esta lição e que ela possa despertar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.